O tema do vídeo de hoje foi pedido por um inscrito, então se você tem alguma ideia, tem alguma sugestão, tem algum conteúdo que você queira ver aqui no canal, deixa aí nos comentários. Porque hoje a gente vai falar de um personagem marcante dos anos 90, um dos personagens mais sombrios e mais interessantes que surgiram na década, misturando terror, super-herói e crítica social foda, junto de uma história que mesmo por trás dos quadrinhos ajudou a moldar a indústria. Vamos falar hoje de Spawn, o Soldado do Inferno. Para falar do personagem, precisamos primeiro apresentar a história dele. A origem do Spawn começa com Al Simmons, um oficial militar do alto escalão do exército, um soldado de elite que ia para as missões mais perigosas, mas durante uma missão ele acaba sendo traído e assassinado. Após a sua morte, Al desce direto para o inferno e lá ele faz um pacto com o demônio Malebolgia para poder voltar à Terra e ver a sua esposa novamente. Em troca disso, Al Simmons se tornaria um Hell Spawn, um soldado do inferno. Mas quando retorna ao mundo dos vivos, as coisas não saem como esperado. Al Simmons está desfigurado, com sua memória fragmentada e ele está preso a um novo destino. Além disso, ele passa a ser acompanhado por uma figura extremamente perturbadora, um demônio conhecido como Violador, aquele palhaço maldito que serve tanto como alívio cômico em alguns momentos, como também uma espécie de mentor barra carcereiro pro Simmons. No início das histórias do Spawn, ele não era um super-herói convencional, ele estava muito mais perto de ser um anti-herói. Spawn não tentava salvar o mundo, muito longe disso, ele tentava entender o que aconteceu com ele e todo quanto é tipo de vagabundo que cruzasse o caminho dele nesse meio tempo e acabava indo direto pro inferno. Mas como o Simmons ainda estava preso ao pacto que ele fez, independente das escolhas dele, ele ainda fazia parte de algo muito maior. Vamos falar dos poderes do Spawn? A fonte dos seus poderes é uma substância conhecida como necroplasma, que funciona basicamente como um tipo de energia. É aquela fumacinha ou aura verde que a gente vê brilhando dos olhos do Spawn ou em volta do corpo dele. Quanto mais o Spawn usa seus poderes, mais essa bateria é consumida. E se a bateria zerar, o Spawn acaba sendo levado de volta ao inferno. É por isso que é tão comum a gente ver o Spawn resolvendo os problemas na trocação franca, usando arma de fogo, para evitar de gastar esses poderes. É a forma como ele encontrou de economizar a bateria da iPhone que ele tem. E vale lembrar que Simmons ele é um agente de elite, ele é o soldado. Usar arma de fogo e outras perícias de combate pra ele acaba sendo muito mais viável também. Ele é muito periculoso no mano a mano, e se o mano a mano não funcionar, ele tem poder demoníaco, kit completo. O outro detalhe marcante do Spawn é aquele traje que ele vive, chamado de K7 Lita. É uma espécie de traje simbionte infernal que é ligado diretamente ao sistema nervoso central do Simmons. Então não é simplesmente uma roupa, é mais como uma armadura viva que obedece às ordens dele como uma extensão do corpo dele. Por isso que várias vezes a capa dele parece estar viva, é que ela realmente está permitindo que o Spawn plane no ar, se camufle, gere armas, até mesmo mudar de forma. Falando sobre os poderes do Spawn, ele possui força sobre-humana, regeneração, metamorfose e teletransporte. Surprise, motherfucker! Ele é virtualmente imortal. O que isso significa? Na Terra, ele é praticamente invencível, já que para você matar o Spawn, você vai precisar de uma arma forjada ou no céu ou no inferno. Se não for desse tipo, não funciona nele. E essa capacidade de ser imune a armas humanas faz com que ele entre em conflito com vários caçadores sobrenaturais. Por exemplo, a Angela. Angela era uma caçadora de recompensas celestial que basicamente caçava Hell Spawn. Mas mesmo sendo inimigos naturais, a relação entre os dois acaba evoluindo para um relacionamento. Mas, eventualmente, Angela acaba sendo morta pelo demônio Malebolgia. Mas a história da personagem não acaba por aí, porque a Angela também esteve envolvida em um grande processo judicial sobre direito autoral, e ela acabou tendo seus direitos vendidos à Marvel Comics, aonde ela foi reimaginada, repaginada para se tornar uma espécie de irmã perdida do Thor. Fazer o que, né? Outro detalhe bem bacana é que o Al Simmons ele não é o único Spawn. No momento da história, o Spawn tira a própria vida. E assim um novo Hell Spawn surge, um homem chamado Jimmy Downing, que estava em coma. Mas eventualmente Al Simmons retorna como manto de Spawn, dessa vez muito mais corrompido, muito mais violento e sombrio, e querendo dominar o mundo. E claro, o antigo Spawn e o novo Spawn acabam tendo um embate, eu não vou contar o final da história. Seguindo com as histórias de Spawn, todo o universo do personagem acaba explorando conceitos bem diferentes do que é o céu e do que é o inferno, já que no universo dele, tanto Deus quanto Satanás são filhos de uma entidade conhecida como Mãe da Criação, e durante os eventos de Armagedon, ela intervém diretamente na história. Ela diz pra Spawn comer o fruto proibido do Jardim do Éden. Spawn come e acaba sendo morto logo depois por Judas Iscariote. Tudo isso pra Spawn retornar com um par belíssimo de asas de anjo e suas habilidades aprimoradas e poderes ainda maiores. Falamos um pouco sobre o personagem, sobre a obra, vamos falar um pouco sobre o criador. Todd McFarlane nasceu em 1961 no Canadá, mas cresceu na Califórnia. E o sonho inicial dele não era nem ser quadrinista, ele queria ser jogador de beisebol.
mas após cortado de um time, ele acabou focando na arte. E assim começou a enviar várias cartas e portfólios para as editoras e quadrinhos, sendo contratado em 1984 para trabalhar na Marvel Comics, onde McFarlane foi responsável pelo design do Homem-Aranha em algumas histórias, e em parceria com David Michelini, eu posso estar falando o nome do cara errado, desculpa, criaram o design de um dos vilões mais conhecidos do Cabeça de Teia, o Venom. McFarlane também trabalhou no design do Hulk em algumas histórias, e na DC ele trabalhou em histórias do Batman, como por exemplo na HQ Batman Ano 2, onde deu ao Batman aquele tom mais sombrio e a capa esvoaçante e marcante do personagem. Mas mesmo estando trabalhando nas grandes indústrias de quadrinhos, McFarlane estava insatisfeito. Ele não gostava do modelo de trabalho que as indústrias usavam, porque por décadas os quadrinistas estavam sujeitos a contratos de work for hire. E o que isso significa? Basicamente, todos os personagens e histórias criados pelos artistas pertenciam às empresas. Então, se o artista quisesse sair da empresa para ir para outra, ele não poderia levar o personagem que ele mesmo criou. Assim, em 1991, junto com outros 6 artistas que estavam cansados da forma como a indústria trabalhava, Todd McFarlane ajudou a criar a Image Comics, uma proposta mais simples e porém revolucionária. Os artistas que trabalhassem pela Image Comics teriam liberdade total e controle total sobre os seus personagens. Se eles quisessem sair da empresa a qualquer momento, o personagem poderia ir com eles. Se você pegar as histórias do Spawn, elas servem em vários momentos como metáfora a essa situação de trabalho. O pacto infernal que Al Simmons possui, com poderes limitados e tudo mais, representa justamente essa relação entre os artistas e as editoras. O contador de necroplasma que o Spawn possui também simboliza o limite da liberdade criativa do artista. E Spawn acabou sendo o primeiro grande lançamento da Image Comics, se tornando rapidamente o quadrinho autoral mais vendido da história. E a Image Comics também seria responsável por outras obras que você provavelmente conhece, como Invencível, que recentemente ganhou adaptação na Prime Video, e também The Walking Dead, que conta com 35 bilhões de episódios e 85 séries derivadas. Essa série não acaba nunca. Claro que um personagem que estava rapidamente se tornando famoso também iria aparecer em outras histórias. Spawn já teve crossovers com Sonic, com Arquivo X, com outros personagens da Image Comics e também com o Batman. Na HQ escrita por Frank Miller, Batman e Spawn, os dois têm um embate, mas depois acabam se aliando para enfrentar um problema maior. Assim também acontece na HQ Batman e Spawn, Guerra Infernal. Lembra que eu disse antes que o Todd McFarlane ele adorava botar uma crítica social à indústria nos seus quadrinhos? Nas histórias de Spawn? Uma das críticas mais diretas acontece na edição 10. A sétima esfera do inferno aprisiona super-heróis inspirados nos personagens da Marvel e DC, junto aos seus próprios criadores. A mensagem ali é clara. As grandes empresas transformaram a arte em mercadoria, controlando tanto os personagens quanto os artistas, e Spawn, por não pertencer a nenhuma grande empresa, era o único que podia salvá-los. Acaba sendo uma crítica social bem pesada dentro de uma história de super-herói. E claro, sendo um dos personagens mais famosos dos anos 90, era inevitável que Spawn chegasse às outras mídias. E uma das adaptações mais elogiadas do personagem é a série animada exibida pela HBO. Tinha um tom bem diferente das outras animações estadunidenses da época, focada para o público adulto, com um visual sombrio, ruas molhadas, bastante neblina e forte contraste de luz e sombra. E como a série era um sucesso, na segunda temporada a HBO chamou o estúdio japonês Madhouse para aproveitar o melhor da história americana com as capacidades gráficas dos estúdios japoneses. A Madhouse é o mesmo estúdio responsável por Death Note e também pela primeira temporada de One Punch Man, assim como outras obras, fazendo com que a série animada seja um fenômeno e apreciada por fãs até os dias de hoje. E se você gosta de dublagem assim como eu, o Spawn na série animada foi dublado pelo Maurício Berger, que é o mesmo dublador de Jon Stewart na série Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Spawn também recebeu alguns jogos ao longo de sua história. Destaco aqui Spawn Armageddon do PS2, Xbox e também do GameCube. É meio que um Devil May Cry, só que com o Spawn, tem uma guerra entre anjos e demônios rolando na cidade e você controla Spawn, que é odiado pelos dois lados. Ele é muito bacana. E também foi o primeiro personagem da Image Comics a participar de um jogo grande, que foi Mortal Kombat 11, onde Spawn é um personagem DLC. Cá entre nós, toda a identidade do personagem acaba se encaixando muito bem em Mortal Kombat. E cá entre nós, se Spawn ganhasse um jogo nos dias de hoje, com a jogabilidade de um Devil May Cry 5 e o motor gráfico de Resident Evil Hacking, por exemplo, ia ser um grande sucesso. Pelo amor de Deus, Capcom, faça isso acontecer. Mas além da animação, o Spawn também recebeu um filme, que provavelmente é onde você conheceu o personagem assim como eu. Em agosto de 1997 chegavam aos cinemas Spawn, o Soldado do Inferno. Quem foi criança nos anos 90 ou também nos anos 2000 provavelmente vai lembrar da propaganda clássica que passava para apresentar o personagem pra gente. Imagine que o mal, enfim, vai destruir a humanidade. Imagine que o Senhor das Trevas já escolheu seu discípulo, Spawn.
O Soldado do Inferno. Nesta terça, 10 da noite, no... Acho que era basicamente toda sexta-feira, às 13 que tivesse, o SBT botava esse filme pra nós. E era muito bom. O filme teve um orçamento inicial de 20 milhões de dólares, mas como o filme era basicamente CGI o tempo todo, a New Line Cinema subiu o orçamento a 45 milhões de dólares. E o filme acabou arrecadando por volta de 88 milhões de dólares. Entre os atores cotados para viver o personagem estavam Wesley Snipes e Denzel Washington. Mas acabou que o personagem ganhou vida com o ator e lutador profissional Michael Jai White, que você provavelmente conhece de outros filmes de luta, filmes de ação, filmes nesse sentido. Spawn também foi um dos primeiros filmes de super-herói com um grande orçamento a ter um protagonista negro. Ele veio um ano antes de Blade, mas claro, Blade acabou fazendo muito mais sucesso do que o Spawn. E sobre curiosidades de bastidores, para poder ter uma liberdade criativa sobre o filme um pouco maior e direitos de merchandising, Todd McFarlane vendeu os direitos do personagem para New Line por $1. Coragem! O demônio violador foi interpretado pelo John Leguizamo, que é o mesmo mecânico lá do John Wick, só para você associar mais fácil. É aquela forma humana dele, baixinha, gorda e com a maquiagem, fazia com que o ator tivesse que atuar agachado para poder atingir a estatura de 1,20 m que o demônio tem. A maquiagem que ele usava levava em média 2 horas para ficar pronta e 1 hora para ser removida. Essa circunstância da demora para botar e tirar o traje fez com que em dado momento o ator precisasse se aliviar dentro do traje, já que para ele poder ir ao banheiro levaria no mínimo 1 hora para tirar o traje. Já a transformação do palhaço em sua forma demoníaca levou em média 8 meses para ficar pronto. Olha o demônio! Corre! 8 meses de puro trabalho em efeito especial. É aquela cena famosa e nojenta onde o palhaço dá uma mordida numa pizza coberta de larvas. O ator realmente fez isso, ele pegou uma pizza podre, enfiou na boca e deu uma mordida. Que nojo. Obviamente falaram corte, ele foi lá correndo e vomitou tudo, né? Mas também, poderas, mas isso que eu chamo de se entregar ao personagem. Ainda falando sobre efeitos especiais, tanto o Inferno quanto o Malebold já foram totalmente criados em CGI. E hoje em dia, dá para ver de longe, assim, parece meio Play 1 os efeitos especiais do filme. Mas pra época é algo até revolucionário. Teve em média 22 estúdios pegando essa questão de efeitos especiais para trabalhar no filme. Cada um fazia uma partezinha, juntava tudo e entregava. Os efeitos especiais do filme foram entregues 2 semanas antes do lançamento para cinema. Então por isso que muita coisa acabou não podendo ser revisada, não poder ser alterado e bom, deu no que deu. A ideia original era que Spawn tivesse outras continuações, que virasse uma franquia de sucesso. Mas como o filme não teve o sucesso esperado, os planos acabaram sendo cancelados. Entretanto, Todd McFarlane já falou várias vezes que ele possui um roteiro pronto para um reboot ou eventual continuação da obra. E segundo rumores, o ator cotado para dar vida novamente ao Spawn no cinema seria o Jamie Foxx, o mesmo ator de Django Livre. Apesar do filme não ter envelhecido perfeitamente, é um personagem que marcou a infância de muita gente, assim como a mim, e é um personagem que ajudou a mudar um pouco a indústria dos quadrinhos. Continua sendo até os dias de hoje um dos anti-heróis mais interessantes já criados. E quem sabe um dia a gente não recebe o retorno definitivo de Spawn aos cinemas. E deixa aqui embaixo nos comentários um tema que você queira ver aqui no canal. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima!